tarde a todos. Obrigada por estarem junto a nós. É com o maior gosto que, em nome da AEM, vos dou as boas-vindas a esta e-conference Cultura Empresarial, Propósito Societário e Confiança dos Investidores, inserida no ciclo de 7 conferências que a AEM organiza no âmbito do programa das comemorações do seu 10º aniversário. Esta sessão integra igualmente o programa da Semana Mundial do Investidor 2020, organizada pela CMVM e com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República. Gostaria de começar por cumprimentar e apresentar os intervenientes na sessão de hoje. O nosso painel de debate é composto pela doutora Ana Prestrelo de Oliveira, professora associada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e membro do Centro de Investigação de Direito Privado. O Dr. João de Sousa Gião, um membro do Conselho de Administração da CMVM, e pelo Dr. Paulo Câmara, Managing Partner e sócio do Departamento Financeiro e Governance da Cérvulo Sociedade de Advogados e coordenador do Governance Lab, um grupo de investigação sobre o governo das sociedades, do qual, aliás, todos os intervenientes na sessão de hoje também fazem parte. Nesta conferência contamos com a intervenção inicial do Dr. Abel Sequeira Ferreira, diretor executivo e membro da direção da AEM e membro do Board of Directors da European Issuers. Sobre o tema que nos traz aqui hoje, temos bem presente que a cultura de cada empresa reflete os valores partilhados que determinam o comportamento dos elementos que integram as organizações. E, portanto, neste sentido, acreditamos que a cultura empresarial tem ou pode ter um papel fundamental na definição dos comportamentos éticos das organizações e dos seus colaboradores. Não podemos, no entanto, esquecer que constitui igualmente um elemento vital para o desenvolvimento com sucesso da atividade e negócio das empresas. É verdade que este tema, desde há muito, tem sido um vetor muito explorado pela comunicação e marketing das organizações. No entanto, parece-nos que não tem correspondido uma reflexão sobre o conceito e a realidade da cultura empresarial e a sua associação aos temas do governo das sociedades e da proteção dos investidores. Este tema é complexo porque tem um grande nível de abstração e toca aspectos intangíveis e foi exatamente por esse motivo que entendemos dever abordar este assunto. Para dar início à nossa sessão, tenho então muito gosto em passar a palavra ao nosso keynote speaker, Abel Sequeira Ferreira, a quem aproveito para pedir rigor na duração da sua intervenção. Obrigado, Matilde. Queria começar por cumprimentar todos os presentes, em particular os oradores do painel, a quem agradeço terem aceitado o convite da AEM para se associarem às comemorações do nosso 10º aniversário. Cumprimentando em cada um de vocês as respectivas entidades e instituições. Na Prestrelo de Oliveira, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e o Centro de Investigação de Direito Privado, o João Gião, a CMVM, que aliás é a nossa parceira nesta conferência, já que a mesma se integra na Semana Mundial do Investidor, e o Paulo Câmara, pelo Governance Lab, que é e continua a ser o nosso principal farol em termos de estudo e reflexão do governo das sociedades. E naturalmente, muito obrigado à Matilde Pérez pela organização e pela moderação do debate que se seguirá. Eu tentarei cumprir escrupulosamente ou não o tempo que me foi atribuído. Eu publiquei recentemente, no 12º livro da coleção do Governance Lab, um artigo sobre escultura empresarial. E a escolha nessa altura desse tema, e do mesmo modo a escolha do tema para efeitos desta conferência, tem a ver com a circunstância de nos parecer que o tema tem uma extraordinária importância e que existe uma imperiosa necessidade de iniciarmos a reflexão sobre este assunto, na medida em que corremos o risco de, se não o fizermos, sermos de alguma forma ultrapassados, designadamente por via regulamentar europeia, face a desenvolvimentos que estão neste momento em curso. E, portanto, o objetivo que procuramos aqui é um pouco o de perguntar e responder o que é, se é que algo é a cultura empresarial para o governo das sociedades e para o direito, e dessa forma procurar compreender a relação entre a categoria teórica cultura empresarial e a realidade prática do governo das sociedades.
Eu julgo que é interessante começar esta reflexão pela evidência empírica. E há cerca de 5 anos, um trabalho de investigação quantitativa sobre cultura empresarial, realizado com inquéritos e entrevistas a mais de 1.400 CEOs e CFOs de empresas norte-americanas, apresentou um conjunto de resultados que me parecem bastante conclusivos. Para citar apenas alguns, mais de 90% dos inquiridos acredita que a melhoria da cultura da empresa pode contribuir para um aumento do respectivo valor. Mais de 80% dos inquiridos concorda que uma cultura empresarial deficiente pode aumentar significativamente o risco de comportamentos não éticos ou da prática de atos ilegais por parte de colaboradores da empresa. E mais de 50% dos inquiridos entende que a cultura empresarial constitui um dos 3 principais fatores para a criação de valor na empresa, e outros 27% consideram tratar-se de um dos 5 principais fatores no mesmo sentido, ou seja, mais de 75% dos inquiridos entende que a cultura empresarial se encontra no top 5 dos fatores para a criação de valor na empresa. Ou seja, em termos de evidência empírica, e admito que estes resultados possam, com as devidas adaptações, ser transpostos para a realidade portuguesa, onde não temos este tipo de evidência, mas estes resultados mostram que, de forma transversal e independentemente do exato sentido que cada um dos inquiridos atribuiu ao conceito de cultura empresarial, essa ideia, essa noção de cultura empresarial, na sua perspectiva, influencia de modo determinante o desempenho e o valor das empresas. Isto leva-me ao primeiro tema que gostaria de abordar convosco, e que é precisamente o de saber, na minha perspectiva, o que é isto de cultura empresarial. Evidentemente não é um conceito unívoco e evidentemente também tem de partir de uma noção de cultura. A cultura, como sabemos, é omnipresente na comunicação humana, estendendo-se de modo transversal a todas as áreas do saber e da prática, e portanto corresponde a um conceito familiar, o que por um lado facilita a sua utilização, mas por outro lado, pela mesma razão, permite uma certa apropriação terminológica por diferentes áreas de intervenção, o que causa depois dificuldades naturais à sua utilização consistente. Em qualquer dos casos, no sentido mais usual, fala-se em cultura como consubstanciando um programa coletivo que reflete o conjunto das ideias, costumes e comportamentos de um particular grupo de indivíduos. Ou seja, há aqui nesta definição 2 elementos essenciais: a presença do grupo e a partilha de valores. Deste modo, a cultura, julgo que podemos dizê-lo, consubstancia um conjunto de valores, de concepções, de entendimentos, de percepções, que são desenvolvidos por um determinado grupo, que são validados no decurso dos processos de adaptação externa e de integração interna a que estão sujeitos, e que, assegurando a respectiva unidade e estabilidade e mercê da sua persistência e continuidade no tempo, possibilitam a metamorfose desse grupo numa verdadeira organização. E se essa organização for uma organização do tipo da empresa, é por aqui que chegamos à cultura empresarial. E, portanto, numa formulação simples, a cultura de uma empresa exprime os seus objetivos com base nos valores e nas convicções adotadas, orientando a sua atividade através de determinados princípios e pressupostos que são partilhados por um grupo. Esta é uma tentativa de definição de cultura empresarial, mas é evidente que, por mais definições conceituais que procuremos ensaiar, a cultura empresarial vai sempre escapar-nos, porque ela é de facto intangível e indefinível. A cultura de cada empresa não se define externamente. Ela espelha em cada momento a geometria variável do propósito, da missão, dos valores e da visão da organização, conforme a interpretação e a aplicação que informalmente deles faz cada elemento da organização. E por isso, e esta é a conclusão deste primeiro aspecto que queria partilhar convosco, parece-me que a noção de cultura empresarial é uma noção funcional, espelhando a prevalência dos elementos informais que se encontram na sua composição. O segundo ponto
nesta caminhada é o da reflexão sobre a cultura empresarial em articulação com o governo das sociedades. E esta articulação tem uma tradição mais recente, designadamente porque começámos há menos tempo a falar de cultura empresarial do que já falamos de governo das sociedades e de corporate governance. Em ambos os casos, porém, a reflexão e o desenvolvimento dos temas parece surgir de um foco comum de discussão, aliás, com forte eco na opinião pública, qual seja a tentativa de preencher as lacunas que podem ter estado na origem dos problemas verificados, várias situações de falências, de escândalos, etc., e que afetaram os mercados de capitais e, de alguma forma, terão contribuído para uma menor confiança nos mercados de capitais, e por isso também é tão importante que estejamos a ter esta discussão na perspectiva da retoma e da recuperação da confiança dos investidores no mercado. Ora, como nós sabemos, a apreciação das boas práticas de governação tem sempre limitações que são conhecidas. Os códigos de governo das sociedades são redigidos com determinados objetivos comuns, de melhoria das condições de acesso ao capital disponível, de aperfeiçoamento das práticas de funcionamento, de responsabilização dos órgãos sociais, mas existe um vasto conjunto de aspectos que é virtualmente impossível de ser captado nas análises de monitorização que são feitas relativamente ao acolhimento das recomendações de governo das sociedades. Por exemplo, o modo efetivo das interações das sociedades com os diversos stakeholders, o modo efetivo do relacionamento dos órgãos de governo e dos seus membros, a resiliência das empresas em face da concretização de riscos desconhecidos, os aspectos comportamentais dos indivíduos envolvidos nestes processos, os potenciais conflitos intrínsecos a esses indivíduos. E, portanto, pela própria natureza das coisas e da realidade prática, o mero acolhimento das recomendações de um Código de Governo das Sociedades, aliás, tal como acontece em relação ao mero acolhimento de quaisquer diretrizes legislativas dirigidas a uma empresa, não parece suficiente para assegurar que as empresas realizam e alcançam um propósito virtuoso para o seu desenvolvimento no longo prazo. Dito de outro modo, a boa governação das sociedades não pode ser alcançada exclusivamente através da mera imposição de mecanismos externos, sejam estes de natureza regulatória ou recomendatória. E é por isso que a boa governação das sociedades carece da existência e do funcionamento eficaz de mecanismos internos que reflitam e conformem a complexidade dos comportamentos e das relações estabelecidas no interior da empresa, que parece fazer sentido recorrer a outro tipo de instrumentos e dispositivos disponíveis, como é o caso da cultura empresarial. Esta reflexão quanto à articulação da cultura empresarial com o governo das sociedades está, portanto, a ganhar força e expressão, designadamente em termos de produção teórica, mas é igualmente importante destacar, designadamente para a discussão que vamos manter a seguir, que esta reflexão coincide com um conjunto de outros desenvolvimentos, designadamente naquilo que tem que ver com concepções, conceptualizações alternativas e mesmo de reinterpretação radical sobre a natureza do corporate governance e com o alinhamento destes temas com outros muito em voga, como são os temas do propósito societário, da sustentabilidade e mesmo da aparente erosão conceptual do modelo de capitalismo democrático nas sociedades ocidentais. Então, e o que é que isto tudo tem a ver com o direito português? Bom, na verdade, se olharmos para o direito positivo, muito pouco. Não existe referência nominal à cultura empresarial ou societária no Código das Sociedades Comerciais ou no Código dos Valores Mobiliários. A referência também se encontrava ausente na versão do Código de Governo das Sociedades da CMVM, que vigorou até final de 2017 e não tem expressão igualmente no Regulamento 4 de 2013.
apesar de, e deve ser feita essa justiça, o Conselho de Administração por várias vezes se referir a este tema, e designadamente a doutora Gabriela Figueiredo Dias e também o seu antecessor, o Dr. Carlos Tavares, muitas vezes têm referido temas que são temas próximos da questão da cultura empresarial, mas a verdade é que o tema não estava presente e no Código de Governo das Sociedades de Matriz Privada, que se encontra atualmente em vigor e que está adotado pela esmagadora maioria das sociedades cotadas nacionais, a cultura é mencionada, num princípio, a propósito da política de remuneração, mas também não há daí grandes desenvolvimentos que possam retirar-se. Poderíamos retirar outros desenvolvimentos daquilo que é o quadro regulatório das instituições financeiras, mas eu não me quero desviar, quero me manter estritamente num quadro de observação das sociedades não financeiras e, portanto, relativamente a estas, o quadro normativo não permite avançar muito mais quanto ao impacto e influência da cultura empresarial no desenvolvimento e concretização das boas práticas de governo das sociedades. Mas conseguimos perceber que essa influência existe quando lemos os relatórios e contas e os relatórios de governo das sociedades cotadas. Porque nestes relatórios, que constituem o principal meio de difusão de informação sobre a governação das empresas, e igualmente uma janela aberta para a realidade da prática empresarial e dos órgãos de governo, nestes relatórios, sem surpresa, as empresas confirmam que conhecem, que aplicam e que densificam o conceito de cultura empresarial. Obviamente com naturais flutuações terminológicas, mas a verdade é que a generalidade dos relatórios publicados em 2020 afirmam expressamente a cultura específica de cada empresa e, em muitos casos, eu diria na maioria, associam expressamente a missão, os valores, a visão de longo prazo, a estratégia, à sua cultura empresarial. Seria interessante que eu agora entrasse aqui um pouco numa análise de direito comparado. Não tenho tempo, não tenho hipótese. Eu no artigo desenvolvi esse aspecto. Aqui a única coisa que vos deixaria é que me parecem fundamentais para o desenvolvimento desta matéria os exemplos quer do Código de Governo do Reino Unido, quer do Código de Governo holandês, porque em ambos os casos a cultura está presente e está presente com relevância e importância e, portanto, existe um justo reconhecimento deste tema em articulação com outros. Já diferentemente, o novo Código de Governo das Sociedades alemão, fortemente marcado por uma orientação mais legalista e claramente mais preocupado com questões técnicas de estrutura, composição, procedimento, mecanismos, não faz referência expressa à cultura das empresas. Dito isto, qual é a natureza da cultura empresarial? O que é a cultura empresarial para o direito? Bom, a tese que eu arrisco é esta. Como há pouco vos dizia, parece-me que a noção de cultura empresarial é uma noção funcional, que espelha a prevalência dos elementos informais na sua composição. E, portanto, nesses termos, e por natureza, julgo que a cultura empresarial não exprime um sentido normativo. O que a cultura empresarial é um paradigma jurídico que materialmente descreve uma situação de referência, que constitui a relação entre a empresa e todas as suas partes interessadas e, portanto, consubstancia um instituto que aglutina com características de unidade, de estabilidade e de permanência um conjunto de aspectos da vida da empresa. Alguns de vós perceberão que estou a usar aqui a noção de paradigma do Thomas Kuhn, na estrutura das revoluções científicas, em que ele fala do paradigma como um modelo consensual apto ao desenvolvimento de noções, problemas e soluções. E, portanto, nesta lógica, parece-me que a cultura empresarial não se deixa aprisionar no quadro teórico do governo ou na concretização prática da governação, mas configura um paradigma diferente que em cada momento pode funcionar como um mecanismo de coordenação ou como uma condição possibilitante do quadro em que ambos, o governo
ou seja, o quadro e os mecanismos formais e a governação, o exercício prático da gestão das sociedades se realiza. Parece-me que é interessante, e estou quase a terminar, parece-me que é interessante que no trajeto que tem que ser feito e no esforço que temos pela frente para a densificação da cultura empresarial no âmbito do governo das sociedades, entremos em linha de conta com um conjunto de aspectos que constituem simultaneamente tópicos de mudança estrutural que estão prestes a acontecer ou a aprofundar-se no direito das sociedades e no direito do governo das sociedades e com os quais as sociedades, os seus acionistas, os seus órgãos de governo, os seus investidores vão ter de confrontar-se num futuro que é provavelmente muito mais próximo do que aquilo que talvez antecipemos. E entre esses aspectos, julgo que são fundamentais para uma leitura articulada e para uma densificação da cultura empresarial, temos de considerar designadamente o propósito societário, a estratégia, a sustentabilidade, o longo prazo e as relações com os stakeholders. Na medida em que não tenho grandes dúvidas, mas espero muito estar enganado, que nós vamos assistir a um fechamento da discussão do direito das sociedades e do governo das sociedades sobre os temas e ideias da sustentabilidade e que a sustentabilidade no futuro próximo vai condicionar e limitar toda a discussão que poderemos fazer relativamente a estas matérias que para nós são tão importantes, eu parece-me que daí vai resultar necessariamente também um maior reforço da visibilidade e da importância da cultura empresarial como paradigma e quadro de eficácia do governo das sociedades. E isto é assim porque, na verdade, não me parece que seja possível prosseguir os objetivos que designadamente a Comissão Europeia parece pretender prosseguir em matéria de Sustainable Corporate Governance, exclusivamente com base num sistema formal que não procura influir, e eu acho que vai tentar influir e condicionar e limitar, o próprio ADN decisório e comportamental das empresas, dos seus órgãos de governo e dos respectivos membros. A última nota, apenas para dizer que, em coerência com aquilo que acabei de defender, naturalmente, cultura empresarial e governo das sociedades constituem mecanismos de natureza diferente. É verdade que ambos, pelo menos no momento atual, têm um caráter soft, mas o caráter parcialmente soft do governo das sociedades é verdadeiramente soft law e, portanto, na perspectiva que venho defendendo, é direito. A cultura empresarial não me parece que seja direito e parece-me que extravasa amplamente do direito. Representa um quadro não normativo de atuação e um paradigma que descreve uma situação de referência. Em conclusão, a importância da cultura empresarial, que julgo que vai destacar-se de forma muito intensa nos próximos tempos, na minha perspectiva, faz sentido. Devemos estar preparados para que ela aconteça, devemos estar preparados para discutir e devemos estar preparados com ferramentas e instrumentos concretos para discutir um tema que é muito difícil, muito complexo, muito abstrato e muito intangível. E terminaria com uma frase que me parece boa para terminar, para vos dizer que se é verdade que o governo das sociedades só a muitas penas poderá tentar tornar forte uma cultura empresarial que seja fraca, uma cultura empresarial sólida e com forte sentido ético pode, com muito maior facilidade, fazer forte um governo das sociedades fraco. Muito obrigado e passo a palavra à Matilde Pérez para dar continuidade ao nosso debate. Obrigada, Abel, pelo excelente enquadramento, para o debate que segue e principalmente por ter sido possível manter o tempo que tínhamos disponível para a intervenção inicial. O nosso painel vai funcionar em jeito de mesa redonda, ainda que de forma virtual e com uma dinâmica relativamente informal. Gostaria de convidar os nossos oradores desta tarde, Ana Prestrelo de Oliveira, João de Sousa Gião e Paulo Câmara, para darmos início ao debate.
Convido também os participantes, se assim o entenderem, a apresentar as questões que possam ter através do chat. O Abel acabou de nos apresentar então a sua visão de cultura empresarial e eu gostava de começar por perguntar aos nossos 3 oradores se partilham desta perspectiva, começando por si, Ana. Olá Matilde, boa tarde e boa tarde a todos os participantes e antes de mais um agradecimento muito especial à EEM que tem sempre estas iniciativas que são para nós e para quem está ligado ao mundo académico particularmente interessantes porque enfim, têm sempre o condão de nos pôr aqui a discutir temas se calhar um bocadinho à frente daquilo que se anda a discutir nas universidades, porque são temas desafiantes e nesse aspecto especialmente interessantes para nós. Portanto, fica o meu agradecimento para começar. Quanto à cultura, enfim, haverá aqui muitos aspectos para o nosso debate e se calhar obviamente que nós podemos todos, o Abel começou até por aí, nós podemos todos procurar um conceito relativamente formal de cultura, não é preciso, nós sabemos o que é cultura, mesmo que não saibamos explicar o que é cultura, o Abel aliás no seu artigo diz, mesmo que a noção não seja exatamente a mesma dos vários CEOs, dos vários administradores, no fundo estamos todos a falar da mesma coisa, o problema é mais o que é que, as implicações que ela tem depois em termos práticos. E estamos de facto a falar de regras informais, aí é um aspecto que é absolutamente decisivo, estamos a falar de regras informais nesse aspecto muito diferentes das leis, não é? Das leis, das normas jurídicas em sentido puro. A cultura é, acima de tudo, de facto, a união dos valores, aquilo que liga os vários intervenientes na empresa, vem da história, mas vem também, e agora com o debate da sustentabilidade, acho que isso se vai notar particularmente, porque vai ter de se notar, vem também dos líderes, vem também dos órgãos de topo. Portanto, há uma parte de tradição e há uma parte de efeito, de trabalho que vai sendo feito diariamente para alinhamento daquilo que são as melhores práticas em vários aspectos e tudo com tradução obviamente na vida diária da empresa. Eu julgo que aqui, tentando ser muito breve, porque a pergunta que me faz dava lugar a uma intervenção muito longa, mas eu julgo que de facto há 3 aspectos, 3 dimensões da cultura que o Abel apontou e que não podia estar mais de acordo. Por um lado, a cultura é, ou pelo menos deve ser, sinónimo de cultura ética. Segundo, a cultura é, no fundo, a tradução do propósito societário, tal corporate purpose, como se tornou agora usual dizer. E depois a cultura é condição de alinhamento dos objetivos estratégicos e da realidade empresarial. O que é que isto significa de forma muito simples? Eu diria que, em primeiro lugar, quando se diz que a cultura é ética, significa que é a cultura, mais do que tudo, e as palavras finais do Abel são absolutamente claras e dizem tudo, é a cultura mais do que tudo que permite a alocação dos recursos, cultura ética naturalmente, que permite a alocação dos recursos de forma a contribuir para a estabilidade, para o emprego, para o bem-estar geral. E o papel da cultura nesse aspecto é essencial. Eu posso dizer que para lá de determinados limites, os reguladores não podem, os reguladores, o legislador, mas os próprios reguladores, não podem nem devem editar a conduta das instituições, mesmo nas áreas mais sensíveis, incluindo, o Abel falou do setor financeiro, incluindo o setor financeiro, que é das áreas mais reguladas que temos, e no entanto não é possível, quando muito devem criar incentivos sistémicos, se quisermos, à adoção de uma tal conduta. Ou seja, a ética das empresas pode e deve ser promovida claramente numa perspectiva top-down, portanto dos reguladores internacionais, nacionais, mas é muito importante promovê-la numa perspectiva dita bottom-up, não é? Pelas próprias empresas. E aí o papel da cultura é absolutamente decisivo. Depois, a cultura exprime o sentido de missão da empresa. Exprime o seu propósito societário, exprime o seu papel na sociedade. Há uns tempos atrás, precisamente num destes encontros, enfim, não diria por ocasião, um pouco depois, mas ainda estava muito fresca a declaração do Business Roundtable sobre o propósito societário, uma pergunta que o Abel me fez, na altura era moderador, estava aí numa posição um bocadinho diferente, mas perguntou-me se o conceito de corporate purpose, de propósito societário, fazia sentido entre nós, ou se pelo contrário bastava a ideia de fim social, a ideia de interesse social, se no fundo era um conceito puramente reprodutivo de conceitos anteriores. E de facto a pergunta feita na altura ou feita hoje
é muito relevante, sobretudo porquê? Porque aquilo que eu na altura respondi, bem ou mal, é que, na verdade, faz sentido trazermos o corporate purpose, o propósito societário, como um conceito diferente do conceito de interesse, do conceito de fim, se for para o associar precisamente à cultura empresarial. Porque isso não tem sido feito na generalidade das áreas, a cultura não tem sido valorizada e o conceito de interesse ignora a parte daquilo que é a cultura da empresa. E, portanto, se nós pensarmos que a cultura acaba por funcionar como um instrumento ao serviço não só do lucro para os acionistas, como também para os stakeholders e para a comunidade, sem querer mudar o debate, isso mostra que o alinhamento estratégico tem de começar precisamente por esta dimensão. Portanto, no fundo, a cultura não anda completamente ligada em termos simbióticos à ideia do corporate purpose. E isto também depois se liga aos incentivos que têm de ser fixados aos trabalhadores, nomeadamente eu não posso valorizar colaboradores, se quisermos como é que se diz, a estrutura de incentivos, se não estiver corretamente fixada, o resultado que temos é que não adianta termos muito boas regras, porque depois quando elas são postas na prática, se eu valorizar os trabalhadores que só prosseguiram objetivos comerciais estritos, ignorando outros vetores, eu não ponho em prática aquilo que é o propósito societário. Isto vai ser um desafio para as empresas, goste-se ou não se goste do debate, aqui depois obviamente há uma dose ideológica muito grande, mas independentemente de tudo, é fundamental conseguir pôr em prática aquilo que se defina como objetivo societário e a cultura que o faz. Depois... Ana, desculpa, antes de continuarmos já nesse aspecto, deixe-me só perceber, e aqui em relação a esta definição de cultura, qual é que é a opinião do João, e já retomamos esse ponto muito interessante que estava a abordar neste momento. João, que está em mute. Estava só a tentar retirar o microfone do silêncio. Obrigado, Matilde. Enfim, como é a minha intervenção inicial, eu tenho que começar por agradecer ao Abel o convite para estar aqui. É com muito gosto que aqui estou e que a CMVM se associa ao 10º aniversário da AEM, que é um parceiro importante para a CMVM, e obviamente que também é para mim um gosto estar aqui porque estamos numa iniciativa que também marca a Semana Mundial do Investidor, que é uma organização da IOSCO, em que todas as autoridades de supervisão do mercado se associam. O lema deste ano da Semana Mundial do Investidor é conheça primeiro e invista depois, e portanto eu espero que este exercício de partilha de conhecimento sirva de facto para pôr aqui o lema da Semana Mundial do Investidor em prática e que depois, com base no conhecimento partilhado, estejamos todos muito mais seguros das nossas decisões de investimento. Quem as pode fazer? Nós, por exemplo, estamos impedidos estatutariamente e, portanto, a segunda parte do lema não é para nós. Saudar também os restantes membros do painel, a Matilde enquanto moderadora, a Ana, o Paulo e o Abel. O Abel, enfim, indo diretamente à pergunta que a Matilde me fez, eu diria que eu vejo a cultura com uma carga normativa superior àquela que o Abel referiu. Deixem-me tentar explicar porquê. O Abel terminou com uma frase, eu vou começar com outra frase. Em tudo o que é artigos sobre gestão, é muito comum encontrarmos uma frase que é Culture eats strategy for breakfast. Não se sabe bem quem é que disse isto, há quem diga que foi o Peter Drucker que disse isto pela primeira vez, não é de todo claro que assim seja. O que é claro é que, como a Matilde também disse, a cultura empresarial é o principal dínamo dos comportamentos de uma organização e dos seus colaboradores e que isto, no fundo, significa que a cultura reflete os valores coletivos da organização. Isto significa claramente que a cultura é um tópico importante. Agora, deve ser regulado, merece essa importância. Eu acho que, em boa medida, pelo menos de forma indireta, a cultura já é regulada. Mais do que regulado, se quiserem, eu creio que a cultura já é um tema tratado nas suas diversas dimensões,
que, em certa medida, transcendem a dimensão da regulação. Há claramente uma tendência muito clara dos supervisores financeiros focarem a sua atenção nas questões da cultura empresarial, do governo das organizações e da conduta das instituições por si supervisionadas. De onde é que esta tendência resulta? Resulta essencialmente de dois motivos. Em primeiro lugar, verifica-se uma clara dissociação entre a cultura teórica e a conduta verificada na prática. Por outro lado, segundo motivo, e sobretudo depois da crise global de 2008, os supervisores financeiros procuram não apenas identificar problemas e a eles reagir, mas existe uma lógica preventiva dos problemas que tem vindo a ser seguida. No sentido de que os supervisores financeiros procuram trabalhar no entendimento das causas das condutas deficientes e atacá-las procurando preveni-las. Ora, se a cultura determina os comportamentos, a cultura deve ser moldada, pelo menos na área dos serviços financeiros, que é aquilo que naturalmente me preocupa mais. Dizia eu que a cultura deve ser moldada de modo a colocar os investidores no centro dos modelos de negócio das empresas que atuam nos mercados financeiros. Para os supervisores financeiros, a cultura é relevante tanto numa dimensão prudencial como numa dimensão comportamental. Isso, enfim, é fácil de perceber porquê, porque as condutas verificadas pelos colaboradores das entidades supervisionadas podem afetar todas as áreas das organizações. E estes dois drivers, digamos assim, para o foco na cultura empresarial, tornaram-se muito mais visíveis depois da crise de 2008, que, enfim, sumariamente tiveram na sua causa dois fatores. Por um lado, as falhas de governação, por outro lado, a tomada excessiva de risco por empresas do setor financeiro. E estes dois problemas manifestaram-se de forma particularmente aguda em Portugal e produziram consequências com as quais continuamos a lidar. Mas, Matilde, se me permite, eu gostava só de dizer aqui mais duas ou três coisas sobre estes drivers da tendência que vejo no foco dos supervisores financeiros nos temas da cultura. A primeira coisa que eu referi foi a dissociação entre a cultura teórica e as condutas verificadas. Aquela velha história do you talk the talk, but do you walk the walk, não é? Fazendo aqui apelo à cultura pop. Ora bem, de acordo com as observações que têm sido feitas até agora, nas empresas supervisionadas por nós, geralmente não se demonstra uma ligação suficientemente forte entre aquilo que é a gestão do desempenho e os valores que são os declarados por essas entidades, normalmente com grande pompa e circunstância, porque são valores bons, na linha do que a Ana também dizia, do propósito, valores como a honestidade, a integridade, o profissionalismo, a responsabilidade, na área dos serviços financeiros, na defesa dos interesses exclusivos ou dos melhores interesses dos clientes, dos investidores em geral. Enfim, não existe essa ligação muito forte, dizia. E esta divergência, na minha opinião, além daqueles, enfim, dos grandes problemas, dos grandes escândalos financeiros a que todos assistimos, esta divergência é para mim um dos maiores responsáveis pela erosão continuada da confiança dos investidores de retalho no mercado de capitais. Porque é um problema que, não sendo muito grave, é uma dor que está sempre presente, é uma ferida que sangra sempre. E isso, no longo prazo, tem um efeito muito perverso na confiança dos investidores. Um exemplo clássico, enfim, desta dissociação, para as pessoas perceberem na prática daquilo que falo, e para não, enfim, ferir sensibilidades, vou falar de um exemplo que não se passou em Portugal. Gostava só de vos lembrar o caso do Wells Fargo, que é um banco americano que em 2018 enfrentou um escândalo relativo à cobrança indevida de comissões por operações não autorizadas que atingiu mais de 100 mil clientes. Foi uma coisa de grande dimensão. Quando o problema foi descoberto, o banco reagiu muito rapidamente e ofereceu-se para reembolsar todos os clientes prejudicados, reembolsar integralmente. Aparentemente isso é bom, é uma coisa boa, não é? Então poderão perguntar, qual é que é o problema?
Bom, o problema é que vieram a público informações sobre a forma como o problema foi internamente gerido dentro do banco. E, designadamente, descobriu-se que o banco esperava que apenas metade ou menos de metade dos clientes a quem fosse feita a oferta do reembolso a aceitasse. E o que se passou aqui foi que o banco estava a assumir a tradicional e conhecida inércia dos clientes em responder às cartas dos intermediários financeiros. Ora, este exemplo levou a que o Richard Thaler, que é um economista muito famoso, que ganhou um prémio Nobel, justamente pelo trabalho em torno destas ideias de nudging, apelidasse a oferta do Wells Fargo como slimy, o que, enfim, numa tradução livre para português, se me permitem, significa uma grande sacanice que o banco estava a fazer aos seus clientes. E é justamente para lidar com este tipo de problemas que a comunidade de supervisores desenvolveu uma ideia muito simples, que passa por promover uma forte cultura de compliance, onde as empresas que atuam no mercado e no setor financeiro em particular, e, muito importante, as pessoas que nelas trabalham, atuem de forma a defender os melhores interesses dos seus clientes, ou seja, dos investidores. Sendo certo que, indo também ao encontro daquilo que o Abel e a Ana já disseram, para que esta boa cultura empresarial se desenvolva, não basta o cumprimento dos códigos e dos regulamentos, ou seja, o cumprimento formal dos códigos e dos regulamentos é claramente insuficiente. Porquê? Porque é necessário criar as condições para que essa cultura produza os resultados. E essas condições também estão identificadas e são essencialmente duas. Por um lado, é necessário criar um entendimento coletivo partilhado sobre o que é que significa a proteção do investidor e sobre quais são as condutas que essa proteção requer na prática. E, por outro lado, o foco na proteção do investidor ou o foco nos valores, quaisquer que eles sejam, qualquer que seja a organização em presença, esse foco tem que ser traduzido na organização interna e no desenvolvimento dos processos e dos sistemas de gestão e dos sistemas de controle dentro das organizações. Okay? Portanto, estas são as condições que têm que ir além daquilo que é o cumprimento formal dos códigos. Por fim, nota mesmo muito final, já estou a ver a Matilda ficar nervosa, mas só mais 10 segundos para dizer que, de facto, para os supervisores, o nosso foco na cultura empresarial é claramente um corolário de uma abordagem mais preventiva à supervisão. O trabalho, o Abel falava no Código de Governo holandês e inglês, e tem piada que o trabalho pioneiro que na supervisão financeira foi feito nestas matérias de cultura foi também pelos nossos colegas holandeses e britânicos do Reino Unido e da Irlanda. E eu aqui estou a falar dos bancos centrais da Irlanda da Holanda e da FCA e do Bank of England em Inglaterra. E basicamente o que eles querem é dotar os supervisores da capacidade de ajudar as empresas supervisionadas a prevenir a ocorrência dos problemas, justamente através de um maior entendimento das causas das condutas deficientes, procurando mitigá-las e, portanto, prevenir a sua ocorrência no futuro. Muito obrigada, João. Paulo, conto igualmente consigo para tornar a minha vida bastante mais difícil em relação às ideias que estão a ser aqui exploradas esta tarde. Está em mute. Pedi-lhe que ligasse o microfone, por favor. Ora bem, como é a primeira intervenção, também gostava de agradecer o convite para aqui estar e de saudar a AM na sua primeira década de existência. Tenho uma ligação umbilical, poucos saberão, à gênese desta associação e, portanto, para mim é um gosto muito grande poder testemunhar o percurso que tem sido feito e sou, evidentemente, um admirador da obra consolidada que a AM tem deixado, muito por responsabilidade e mérito do Dr. Abel Sequeira Ferreira e, portanto, eu acho que a AM está de parabéns e todas as pessoas que nela trabalham, normalmente a Matilda Azevedo Pérez também. Queria também saudar os meus colegas de painel, não só o Abel, mas também a Ana Pestrelo e o João Sousa Gião. E a minha resposta em relação à questão inicial vai ser mais, para isto não ser muito morto, vai ser mais a assinalar aspectos de discordância do que de concordância.
E o ponto para mim que é muito relevante tem que ver com a minha experiência. No fundo, eu durante 3 anos coordenei análises de conformidade das práticas das sociedades cotadas com as recomendações do então Código da CMVM, e aquilo que se passava é que havia empresas que tinham uma notação muito elevada e que poucos meses depois acabaram por sussurrar com estrondo, com falhas de governance muito grandes. E é evidente que a cultura tem um papel nesse sussurrar, nesse desabar de grandes empresas cotadas à altura. E, portanto, se nós não sabemos quem é que diz Culture Eats Strategy for Breakfast, só eu vou dizer Culture Eats Governance Ratings for Breakfast, porque a verdade é que a questão da cultura traz-nos aqui um teste de realidade, traz-nos, na verdade, o centro daquilo que releva do ponto de vista da governação. Nós não podemos ter uma concepção da governação como puramente normativista, que são as regras e os manuais e aquilo que é lip service por parte das instituições e das sociedades cotadas, mas de facto aquilo que é na prática é cumprido é absolutamente central. E, portanto, aquilo que nos traz a cultura é uma realidade social, é uma prática, é um somatório, no fundo, de práticas, sensibilidades, percepções comuns, que sejam transversais, para não ser uma subcultura, que sejam contínuas e dominantes em cada sociedade. É evidente que este somatório, este agregado, reflete conhecimento e respeito por valores, já lá irei, por regras internas e externas e que gera alinhamento. Aqui não me distancio muito daquilo que já foi dito, mas queria sublinhar 2 pontos. A cultura é uma emanação social, emana socialmente aquilo que é o comportamento de pessoas e, desse ponto de vista, estará alinhada com o propósito ou não. Não é? E, portanto, se nós temos, por exemplo, uma mudança de domínio ou temos uma organização que teve graves problemas de compliance e a nova administração quer imprimir um novo propósito do ponto de vista da cultura ética, que foi falado há pouco, pode acontecer situações de dissonância entre cultura e propósito, entre cultura e ética, não é? E portanto isso é preciso saber constatar essa possibilidade, e o episódio que eu reportei logo no início, acho que o documenta de forma muitíssimo importante. Por outro lado, os elementos em que assenta a cultura, portanto, há elementos tangíveis e há elementos intangíveis. Isto é, os manuais, os procedimentos são a face tangível da cultura, mas isso, no fundo, nem sequer é a face mais importante. O que releva depois são as percepções, as práticas, os valores explícitos e os valores implícitos. E, portanto, desse ponto de vista, sempre que nós nos perguntamos sobre a relação entre a cultura e o propósito, e depois já lá irei, nós temos que ter como presente que o propósito só funciona se for alavancado e apoiado na cultura. Não é? E, portanto, desse ponto de vista, o propósito precisa da cultura, senão não se afirma. É um balão vazio que é um engano, e aí falamos do greenwashing e do purpose washing, e, portanto, daquilo que pode, tudo que tem que ver com a quebra de expectativas. Portanto, a cultura é fundamental para a afirmação do propósito e é, evidentemente, fundamental para a afirmação de um clima ético nas organizações, mas pode acontecer, e há muitos casos em que isso não acontece, não é? O Wells Fargo é um ótimo exemplo, a Volkswagen, a BP, e, portanto, temos muitos exemplos que são casos de estudo em que há dissonâncias entre a cultura. E, portanto, um aspecto que eu acho que é mais importante é não apenas este aspecto conceptual, mas é depois ver em termos de dinâmica, porque às vezes a cultura é um apoio para a mudança, no bom sentido, outras vezes é um travão e é, no fundo, um obstáculo, e aí temos que pensar em aspectos importantes, como seja a transformação da cultura, que às vezes pode ser bastante exigente e difícil, não é? E, portanto, essa componente também deve ser percebida. Por outro lado, a relação entre liderança e cultura, não é? No fundo, a cultura será, as mais das vezes, uma expressão da liderança, não é?
mas também pode haver casos de dissonância, não é? Se tivermos de novo o caso paradigmático de uma mudança de controle, um novo líder, não é? O líder pretende imprimir determinada estratégia e a cultura pode não acompanhar. Isso depois, esta dissonância pode ser transitória, mas às vezes demora algum tempo. Nós temos organizações, mesmo em Portugal, onde sentimos que há dissonâncias em propósito, sobretudo em processos mais traumáticos de supressão de postos de trabalho, de grandes transformações, de alterações estratégicas radicais. Não é? E, portanto, a cultura, em suma, para mim, é o reality check. Não? No fundo, é aquilo que prende o governance ao chão, não é? Que prende aquilo que é a realidade dos factos e por isso é fundamental e que, na verdade, é fundamental para o próprio governance. Qualquer exercício ou análise de governance que desconsidera ou que ignora a cultura é, por definição, um exercício incompleto, porque a afirmação do governance passa necessariamente pela cultura. Eu já ficava por aqui, Matilde, mas tenho todo o gosto em desenvolver estas ideias daqui a pouco. Muito obrigada, Paulo. Ana, voltando a si, o Abel referiu aqui algumas ideias interessantes no início da sua intervenção. A categoria teórica da cultura tem de facto lugar no direito? Muito obrigada, Matilde. A cultura, bom, a pergunta em primeiro lugar é muito importante, seja feita porque nós não encontramos, pelo menos que eu conheça, nenhum manual, nenhuma aula de licenciatura, nenhuma aula de mestrado ou sequer pós-graduação nas faculdades de Direito a falar de cultura. Nós encontramos os economistas, os gestores a falar muito da cultura, da importância de pôr em prática a cultura, o walk the talk que falou o João, os juristas não tanto. E, no entanto, tentando responder diretamente à pergunta, a cultura empresarial é fundamental e tem um lugar necessário no direito. O que é que isto significa? Significa que ela deve ser, de facto, trazida para o campo do direito, ou melhor, se calhar para ser um bocadinho mais clara, deve ser assumida no campo do direito. Ou seja, o que eu digo não significa, se quiserem, juridificar a cultura empresarial, precisamente porque isso é tudo o que a cultura não é. A cultura, por definição, não é um conceito jurídico, pelo menos um conceito jurídico a priori. A cultura é, isso sim, um instrumento ao serviço dos objetivos do direito. Mas justamente essa característica dela automaticamente transforma numa categoria teórica com lugar no direito, pelo menos na minha perspectiva. Os ingleses falam muito numa pressão para o pragmatismo. Aqui impõe-se precisamente com equilíbrio, como é óbvio, alguma pressão para o pragmatismo, o drive to pragmatism, não no sentido logicamente pejorativo de orientação oportunista para os resultados, discricionariedade decisória, de abandono de uma pureza jurídica, da integridade da teoria jurídica, não é nada disso, mas no fundo é o reconhecimento que uma perspectiva instrumental é aqui também necessário, ou seja, o pragmatismo não é inimigo da dogmática, pelo contrário. Isto significa o quê? Trocando por miúdos, se quiser. Significa que tem de haver claros princípios fundacionais, logicamente, para que o regime, que é um regime pragmaticamente construído, possa funcionar, mas é preciso também pôr esse regime em prática. No caso da ética dos negócios, no caso da corporate governance, há um aspecto que de facto tem sido esquecido em todos os livros, em todos os manuais, que é que a gestão, que o desempenho ético não são só da administração, não são só dos órgãos de topo, mas precisamente de todo e cada colaborador. Nós em todos os manuais temos muita preocupação com os administradores, temos muita preocupação em ensinar, na melhor das hipóteses, as condutas que são esperadas do pessoal dirigente. Nós esquecemos completamente essa componente que todos assinalaram, e o Paulo por último com particular ênfase, que sem a cultura empresarial a pôr na prática aquilo que vem de cima, não vale a pena. Eu tenho de ter desde o estagiário até inclusive o colaborador externo alinhado com o propósito da empresa. E isso só se consegue precisamente com a cultura, no sentido de veicular os valores do direito e nesse aspecto quebrar a barreira que existe entre a teoria e a prática e, portanto, deve ser chamada a desempenhar um papel do direito. No fundo, para sintetizar, o resultado que aqui se retira é de uma espécie, se quiserem, de pragmatismo cauteloso. Isto pode parecer, se calhar, eu ir buscar a cultura para o mundo do direito, pode parecer, se calhar, se quiser, um bocadinho pouco sofisticado em termos teóricos ou quase ateorético, mas nem por isso é pior, ou seja, nós não procuramos propriamente a perfeição teorética do sistema, o que nós procuramos é um sistema que funcione, esse é que é o ponto, não é? Se a boa gestão, se o desempenho ético dependem da cultura,
e da cultura ética, naturalmente, a cultura enquanto categoria teórica tem, a meu ver, necessariamente lugar no direito, mas não no sentido de, novamente, juridificar o conceito. Se a gestão nos diz a cultura empresarial é fundamental e condiciona o desempenho ético, então tem de ter um lugar de destaque do direito, e é por isso que este debate, se me permite, é tão interessante e é o primeiro ponto para ser levado para outros domínios. Eu dou um exemplo aqui, se calhar um bocadinho pessoal, mas para perceber o gap que ainda vai existindo entre aquilo que é o mundo do direito e esta realidade da prática das empresas. Eu recentemente submeti um artigo para revisão numa revista, precisamente chamada Banca, Ética e Cultura Empresarial. E, enfim, entre vários comentários, como é normal dos árbitros, uma coisa que dizia é que o artigo era pouco jurídico, pouco técnico-jurídico, era muito prático, o que não deixa de ser, de facto, o espelho de que é um tema que é visto como algo de ainda muito pouco jurídico. Agora, tem de ser jurídico nesse sentido e, portanto, tem um lugar no mundo do direito que não é tirar a sua fisionomia. Não é transformar, não é pegar na cultura e transformá-la em algo que ela não é. Isso é que não pode ser. Senão destrói completamente a lógica do conceito. Mas, essencialmente, acho que sim nesta acessão, Matilde. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Paulo, então, na sequência do que a Ana nos esteve agora a dizer e voltando até um bocadinho atrás à sua intervenção inicial, a cultura empresarial é ou deve ser importante para o governo das sociedades? Eu acho que hoje em dia já é consensual que tem um peso central, não é? Como já disse. E aqui acho que há três argumentos fundamentais para o demonstrar. O primeiro argumento é, no fundo, da falência de modelos mecanicistas de avaliação da boa governação, não é? No fundo, tudo o que tem a ver com um escrutínio formal e superficial de recomendações, o box ticking, a aferição apenas pela superfície daquilo que é o cumprimento de orientações de governance, hoje está provado que todas essas concessões estão absolutamente ultrapassadas e falidas. E, portanto, desse ponto de vista, a cultura, no fundo, recupera a credibilidade da governação enquanto exercício verdadeiro e efetivo. É? E, portanto, esta ideia de que o que vale na governação é aquilo que é, na prática, concretizado, acho que é fundamental. E, desse ponto de vista, a ligação da cultura à efetividade da governação julgo eu que é um ponto consensual. O segundo ponto é um ponto que tem que ver com o impacto da cultura no desempenho. E, de facto, e a Ana Pestrel tem razão a este propósito, nós precisamos de outras ciências para o demonstrar. Não é? O jurista aqui tem que pedir apoio a outras ciências, quer às finanças, quer à sociologia, à psicologia social, para demonstrar essa componente, não é? E de facto há estudos muito interessantes sobre de que maneira é que a melhoria na cultura, e nomeadamente na cultura ética, pronto, aqui já estou a particularizar, conduz a uma melhoria do desempenho. E, portanto, esse é um aspecto bastante interessante e temos vários estudos que o demonstram e, portanto, também aqui, no fundo, a cultura está ligada à busca de eficiência e de otimização das organizações. No fundo, a governação procura a otimização das organizações. Se a cultura também por si contribui para melhorar desempenho e cotações, então há aqui também um meio para melhor governação. O outro aspecto, e este é o mais recente, tem que ver com o relevo da cultura para consumar transformações que sejam transformações éticas ou do ponto de vista do propósito das organizações. E aqui, de novo, o que se diz é que nós temos que saber medir a cultura, temos que saber avaliar a cultura e temos que testar, no fundo, se está alinhado ou não com os padrões éticos que queremos impor e com a cultura e no fundo, e com o propósito que queremos que seja assumido. E, portanto, desse ponto de vista, a cultura é necessária para atingir estes objetivos, mas eu não poderia dizer que a cultura exprime objetivos. Não é? A cultura
pode exprimir ou pode não exprimir objetivos e, portanto, aqui há estudos muito interessantes que distinguem cultura ética e cultura tóxica, no fundo, com a cultura não ética. E depois, aquilo que nós temos que fazer é procurar avaliar a cultura. E é evidente que o João Gil coloca a questão da importância para os reguladores da cultura, numa análise preventiva da supervisão, eu percebo isso, mas é evidente que a questão que se coloca é saber então, mas como é que é feita essa avaliação? E é evidente que a avaliação da cultura tem que partir logo e em primeira instância da própria sociedade, da própria organização. E, portanto, e é muito importante, o Abel não referiu até a fim, que o Banco de Portugal obriga agora que cada instituição avalie a adequação e eficácia da cultura organizacional em vigor. E, portanto, nós temos aqui um reflexo direto, aliás, como já temos no Regulamento de Abuso do Mercado, o Regulamento de Abuso do Mercado também nos falava sobre a importância de haver uma cultura de cumprimento na componente das regras de prevenção de abuso do mercado. E, portanto, no fundo temos aqui indicações normativas sobre a cultura organizacional e, portanto, temos uma intromissão na cultura organizacional quando aquilo que, na minha perspectiva, quem está melhor posicionado para fazer a avaliação da cultura é a própria organização. E porque é difícil, vamos lá ver, porque é muito difícil uma autoridade de supervisão fazer uma avaliação de cultura se não cai outra vez, se não quiser correr o risco de cair outra vez no box ticking e no apanhar de alguns indicadores que, no fundo, que podem ser incompletos ou pouco ajustados. Não é? Há um estudo interessante sobre cultura que diz, bom, o que é importante é que nós analisemos comportamentos ou práticas desviantes à lei, comportamentos ou práticas que criem oportunidades para quebrar a lei e comportamentos e normas internas que impeçam o cumprimento da lei. E, portanto, eu transpondo esta matriz para a área do propósito, eu diria que nesta nova frente, não é? Há quem diga a nova guerra do government, que é o tema do propósito, não é? Porque é um tema que não é consensual, mas nesta nova frente, que é o tema do propósito, as empresas têm também elas próprias ter a capacidade e o discernimento de distinguir comportamentos alinhados com o propósito e desviados do propósito, comportamentos que criam oportunidades para quebrar o propósito e comportamentos que, no fundo, impeçam na prática o cumprimento do propósito. Isto é fundamental porque, eu volto a dizer, se assim não acontecer, e, portanto, se o exercício de fixação, cumprimento do propósito for desligado da cultura, então o risco de haver aqui um bubble, digamos, uma bolha de engano, é um risco muito grande. Não é? E, no fundo, criarmos aqui uma aparência de um progresso, quando, na verdade, depois caímos, digamos, naquilo que é uma quebra muito grande de expectativas em torno deste avanço da governação. Portanto, eu diria que todos estes indicadores, não só as razões que conduzem a afirmar a importância da cultura na governação, mas também aquilo que deve ser feito para avaliar, medir e poder, no fundo, classificar como satisfatória e insatisfatória a cultura de cada organização em cada momento, acho que é uma etapa fundamental, que não é fácil, mas é uma etapa fundamental para nós, de facto, conseguirmos, com credibilidade, no fundo, estruturar ideias que sejam sensatas e que sejam sérias em torno do propósito. Muito bem, Paulo, muito obrigada. João, agora para si, há pouco referiu que existe uma dissociação entre a prática e a teoria para reduzir esse gap. Creio que a cultura empresarial no mercado de capitais deve então ser regulada. Podemos também recordar que o regulador inglês tentou monitorizar a cultura no código inglês e não parece ter corrido muito bem. Oh, Matilde, certo. Sobre gaps, a Ana tinha falado do gap que existe entre o mundo do direito e o mundo da cultura empresarial, se quiserem.
E eu, antes de ir à sua pergunta, gostava de fazer uma ou duas observações a propósito desse aspecto que foi tratado, foi referido pela Ana. Que é certo, ou seja, esse gap existe também, e na minha perspectiva é fácil de ver porquê, porque se nós olharmos para a cultura como os valores da organização em ação, quaisquer que sejam esses valores, e que naturalmente dependem, se estamos a falar de uma organização que atua no setor regulado, ou de uma organização que não atua no setor regulado. Mas a verdade é que, se nós olharmos para a cultura como essa perspectiva dinâmica e mais intangível, ela de facto é mais difícil de capturar com comandos normativos diretos. Quer dizer, seria absolutamente inútil uma regra que dissesse que todas as empresas devem ter uma cultura adequada. Serviria de muito pouco, e é isso que ajuda a justificar e a explicar o porquê de não existir um corpo de regras, enfim, que trate diretamente da cultura. Agora, ao mesmo tempo, temos que reconhecer que existe um corpo alargado de regras que, pelos incentivos que criam ou não criam, determinam os resultados da cultura, ou seja, determinam os resultados dos valores em ação. E eu creio que o estudo jurídico, digamos assim, do Instituto passa por aqui, passa por olhar para essas diversas componentes. Enfim, para vos dar exemplos do que falo. Quando, se olharmos para o regime jurídico do fit and proper, da adequação dos indivíduos para o exercício de determinadas funções de administração ou outras funções críticas. Estamos a falar de cultura. Quando falamos até da adequação de requisitos de capital, quando falamos de sistemas de controle interno e de gestão de risco que determinadas empresas devem ter, estamos a falar de determinantes essenciais da cultura de uma determinada empresa. Quando falamos de requisitos sobre os níveis de recursos e os conhecimentos técnicos que o staff de determinadas organizações devem ter, estamos a falar de cultura. Já para não falar de regimes jurídicos, enfim, mais óbvios ainda, como regras e recomendações sobre estruturas de remuneração, obviamente visam determinar aspectos de cultura, de implementação de cultura das empresas. Outro exemplo, se quiserem mais recente, na área da intermediação financeira, as regras sobre governo do produto, na minha perspectiva, são claramente um resultado deste foco na cultura empresarial. Porque o regime do governo do produto, basicamente o que visa é avaliar a forma como os riscos para os investidores são tratados durante todo o ciclo de vida de um produto financeiro, desde a sua conceptualização até à sua distribuição. Depois perguntava ao Paulo, ok, mas como é que as questões da cultura são avaliadas, que ferramentas é que o mundo do direito cria para os supervisores e para as próprias empresas tratarem de implementar isto bem? Bom, e aí de facto há algumas tendências regulatórias que eu acho que é interessante sublinhar, vêm justamente neste sentido. Por exemplo, também no Reino Unido, e como foi uma jurisdição que a Matilde referiu, o regime dos senior managers foi aprovado recentemente, enfim, já há algum tempo no Reino Unido e na Irlanda, visa caminhar no sentido do mapeamento e da individualização da responsabilidade da gestão sénior das organizações. Aquilo que se pretende aqui é facilitar que, num contexto regulatório, seja possível fazer a atribuição individual de responsabilidades e, assim, diminuir as probabilidades de sucesso da clássica tentativa de sacudir a água do capote, a que muitas vezes se verifica, e aliás, mais do que isso, há a tendência em algumas jurisdições, como por exemplo a portuguesa, em fazer apenas, digamos assim, quando existem problemas, os defeitos na conduta são apenas atribuídos às pessoas coletivas e nunca às pessoas individuais. Mas isto, como dizia o Paulo, transcende a questão da atribuição de responsabilidades, enfim, penais ou contravencionais, o que seja. Aqui o que se pretende verdadeiramente é fomentar quadros de incentivo para que as próprias organizações sejam capazes de viver os valores que escolhem para si. Okay? E aqui a Ana falava de haver uma tendência muito de discutir isto ao nível dos administradores,
Mas a verdade é que, na minha perspectiva, as questões de cultura são essencialmente questões de top-down. Ou seja, o tom tem que ser dado em cima. E se o tom não for dado em cima, parece-me que é muito difícil que depois a cultura seja, digamos assim, alastrada ao resto da organização. E é justamente, quando eu falava nas iniciativas precursoras do Banco Holandês e do Banco Central Irlandês e também da FCA, o que eles fizeram foi desenvolver modelos específicos para a avaliação da conduta e da cultura nas empresas supervisionadas. E estes modelos de avaliação passam essencialmente pela observação das condutas da liderança das organizações, justamente por este motivo que eu referi. O que se procura fazer é uma identificação dos padrões estruturais e perceber-se de que forma é que as organizações são capazes de lidar com aquilo que são os valores que são por si escolhidos e que na área financeira passam pela proteção dos interesses dos investidores. Pois, no fim do dia, isto que eu falo é uma coisa muito básica, ou seja, se nós temos uma organização que, além de fazer um compliance formal, nada mais faz, pois é muito difícil que os tais valores entrem efetivamente em ação. Aquilo que nós estamos a falar são de coisas muito básicas. No fim do dia, são coisas muito básicas. Se nós estamos a falar de empresas que têm valores de integridade, profissionalismo, proteção dos interesses dos investidores e tudo mais, mas depois, nos seus processos de gestão, isto é refletido em 0 processos ou em 0 sistemas, pois é muito fácil chegar à conclusão com que eu comecei a minha primeira intervenção, que foi a de que não existe uma ligação entre aquilo que são os sistemas de desempenho das organizações e a tutela dos valores que são anunciados como sendo os seus. No fim do dia estamos a falar de coisas tão básicas como estas. Não é? Obviamente que, só numa perspectiva regulatória, eu acho que, enfim, estes modelos de avaliação específicos das questões de conduta e de cultura, enfim, como o Paulo falava já, existem nos avisos do Banco de Portugal, vão ser cada vez mais frequentes, vão alastrar a outras áreas. E eu creio que vão determinar também alguma reponderação de regimes jurídicos clássicos, enfim, na área dos serviços financeiros, essencialmente da proteção dos investidores, que eu creio que é questionável a bondade que os mesmos apresentam do ponto de vista de facilitar boas culturas empresariais. Eu falo, por exemplo, de regimes como Best Execution, o regime dos inducements, que, enfim, na perspectiva de alguns, e eu confesso que me identifico com essas perspectivas, são muito fáceis de cumprir formalmente, mas na verdade é bastante questionável o que é que deles resulta na proteção dos interesses dos investidores em concreto. E portanto eu acho que as tendências de regulação no futuro passarão muito por aqui. Muito obrigada, João. Bel, aparentemente resulta das palavras da Ana, do Paulo e do João que é necessário fazer algo mais do que apenas refletir sobre este tema, ou não? Bom, essa é uma maldade. A Matilde leu o meu artigo todo e, portanto, sabe que o artigo termina com uma proposta. E a proposta, que eu já vou dizer qual é, tem uma razão de ser. E tem que ver precisamente com a possibilidade de alastramento de que o João Giel falava há pouco. Eu julgo que naquilo que respeita às sociedades não financeiras e relativamente às sociedades não financeiras, eu julgo que a cultura que está vertida nos relatórios está alinhada de forma verdadeira, fiável e confiável com aquilo que é de facto a sua prática, mas julgo que relativamente às sociedades não financeiras é importante que nós comecemos a dar passos no sentido da introdução da cultura empresarial de forma mais concreta no quadro do governo das sociedades. E por isso mesmo eu terminei este artigo que publiquei no 12º livro do Governance Lab com uma sugestão
na próxima revisão do Código de Governo das Sociedades, nós integrarmos a cultura empresarial como uma noção em sede recomendatória. Como sabem, o Código em vigor está organizado em princípios e recomendações e parece-me que a ideia da cultura empresarial, numa primeira fase, pode e deve ser integrada no Código ao nível dos princípios, refletindo designadamente que o Código prescreva a importância da identificação por parte das empresas do respectivo propósito ou do conjunto de finalidades que prossegue a título principal e bem como a importância da articulação e da comunicação desse propósito, desde logo para o interior da organização, numa lógica top-down, como o João há pouco referia. E da mesma forma, o Código reflita a importância de a empresa realizar a articulação entre o propósito e a cultura empresarial, comunicando os principais contributos dessa articulação aos seus acionistas e aos stakeholders em geral. É uma proposta modesta, eu tenho consciência disso, mas simultaneamente, e admitindo que não sejamos todos ultrapassados pelo rolo compressor da regulamentação europeia, que aí vem, parece-me que, simultaneamente, sendo uma proposta modesta, é uma proposta prudente, ou seja, alcançaria o objetivo de sinalizar a importância da cultura empresarial do quadro de governo das sociedades, sem procurar dar passos que poderiam revelar-se precipitados, como por exemplo acontece no caso da FSA, que avançou de peito muito aberto relativamente à introdução da cultura no seu código de governo, mas depois, quando se chegou em sede de monitorização, percebeu-se que de facto as empresas não estavam capacitadas, nem tinham sido capazes de densificar e concretizar o que é que estava em causa nesse conceito e, portanto, aconteceu ali uma espécie de flop que, de algum modo, como agora se reconhece, poderia ter sido evitado. E, portanto, no fundo a proposta seria esta. Eu concordo que faz sentido fazer alguma coisa, concordo que faz sentido integrar a cultura empresarial no Código de Governo das Sociedades, numa primeira fase nos princípios e depois numa fase seguinte, numa revisão seguinte, já em recomendação, no sentido da publicitação do respectivo propósito nos relatórios anuais e da explicitação da relação entre estratégia e cultura e o modo como a empresa entende que da articulação desses fatores se contribui para a criação de valor sustentado para os acionistas e stakeholders em geral. E, portanto, uma lógica de abordagem de passos que permitam, por um lado, às empresas ter o tempo e o espaço para conseguir trabalhar um conceito que é novo e depois, num segundo momento, ter o tempo e o espaço para procederem aí sim ao acolhimento de uma recomendação que antes já tinham de considerar e já deviam trabalhar numa lógica apenas de um princípio. Muito bem, obrigada. Paulo, volto a si e ainda para explorarmos um bocadinho melhor o raciocínio que estava a seguir na sua intervenção inicial, faz sentido associar a cultura empresarial às ideias do comportamento ético, o propósito que o Abel também estava novamente agora a referir, a estratégia, o desenvolvimento sustentável, a gestão do risco, o investimento a longo termo, a continuidade da organização, a preservação na comunidade. Estão aqui muitos temas que podem ou não tocar. Bem, eu acho, enfim, antes Queria-lhe pedir desculpa só para me responder em 2 minutos, já estamos aqui a ficar... Muito bem. Então, mas muito obrigada. Só para dizer, eu acho que um ponto importante que eu gostava de referir também é que, evidentemente, a cultura é uma manifestação social que pode ou não estar alinhada com a ética, com o propósito, com a estratégia, com o desenvolvimento sustentável e, portanto, é evidente que o ideal, o objetivo é que numa avaliação ótima de governance que haja uma convergência entre tudo isto, e que a estratégia e a cultura confluam, assim como o desenvolvimento sustentável, a gestão do risco e o investimento de longo termo. Agora, nós não podemos dizer que isto é um dado adquirido, portanto, é um objetivo e pode não ser atingido.
Por outro lado, quanto à questão da liderança, eu acho que é fundamental aquilo que já foi dito pelo João Gião, não é? A importância do tone at the top, não é? Sobretudo em três dimensões, a questão de haver uma capacidade de discutir o processo decisório e porque os pensamentos de grupo levam muitas vezes a quebras éticas graves dentro das organizações e, portanto, cuidar do exemplo da liderança é muito importante para ver, no fundo, como é que isso se transporta para a organização. Mas não basta a liderança e, aliás, toda a evolução das regras sobre a política de remuneração, no início era a política de remuneração só sobre a alta direção e agora já em várias recomendações cobre quase toda a organização. Por último, dois aspectos que para mim são fundamentais a revelar a cultura e na avaliação sobre se a cultura está alinhada com o propósito, com a estratégia, com a sustentabilidade. A primeira é a questão dos incentivos. A política remuneratória é sempre fundamental para dar mensagens e para alinhar comportamentos. Este há de ser sempre um aspecto fundamental na mensuração, na avaliação da cultura. E por outro lado é o apetite do risco. É evidente, eu falo de apetite de risco. Isto é mais claro nas instituições financeiras, mas mesmo as instituições não financeiras, se são instituições onde há oportunidades para comportamentos de risco, é evidente que aí a dissociação entre a cultura de um lado e, por outro lado, a sustentabilidade, o propósito, vai sendo cada vez mais profunda. E, portanto, eu acho que estes são elementos a ter em consideração numa resposta de 2 minutos. Muito obrigada pela sua brevidade, Paulo. João, antevê ou não uma intervenção regulatória da Comissão Europeia ou da ESMA nesta matéria? E também peço a resposta num minuto. Matilde, eu acho que já de alguma forma tinha respondido a essa questão na minha intervenção anterior. Portanto, eu creio que uma intervenção direta sobre os temas de cultura, não. Uma intervenção nos diferentes aspectos que depois têm um reflexo naquilo que é o trabalho que os supervisores fazem sobre a cultura empresarial, sobretudo no setor financeiro, enfim, sobretudo, ou se quiser exclusivamente no setor financeiro, eu diria que sim. Nos termos em que disse, primeiro desenvolvimento de modelos para a avaliação específica dos temas de cultura e conduta, como já existe em algumas jurisdições, e depois de revisão de alguns regimes clássicos que podem não estar suficientemente calibrados porque, no fundo, permitem culturas não ideais, digamos assim. Muito bem. Ana, um pensamento para darmos encerrada a nossa sessão de hoje. Matilde, eu estava aqui a lembrar-me enquanto ouvia os meus colegas de painel a propósito da importância dos líderes e de facto a importância dos líderes nisto é decisiva, mas também estamos habituados a ouvir os líderes queixarem-se, em alguns setores particularmente sensíveis em particular, de terem dificuldade da implementação top-down destas estratégias. Por exemplo, 2 áreas, política de conflito de interesses e comunicação de práticas irregulares. Se calhar a comunicação de práticas irregulares, mais evidentemente ainda, mas a política de prevenção e gestão de conflitos de interesses de forma mais diária. Não é? Tipicamente, o que é que acontece? Os administradores são os administradores depois de todo o processo, quando aquilo devia ter começado desde o início, o teste ser feito desde o início, em vez de ser uma espécie de exercício tick the box no final, são os administradores que perguntam e esta e aquela dimensão de conflito de interesses foi analisada, e, portanto, quer dizer, se as coisas não partirem também de baixo, obviamente que a implementação da cultura a partir de baixo depende da administração e isso faz de muitas maneiras, inclusive ações de formação, etc. Temos as mais diversas formas. Outra, como eu dizia, a comunicação de práticas irregulares, quantas vezes não é sabido por muitos na
organização de práticas irregulares com as quais não têm nenhuma vontade de compactuar, porque por vezes isso acontece, mas por vezes não acontece, simplesmente há o receio de ser mal visto, porque há uma cultura da denúncia, da comunicação como a velha denúncia, não é? E, portanto, enquanto não houver de facto aqui uma mudança de perspectiva, e isso depende em boa parte, isto agora não tem nada de jurídico, mas depende em boa parte de um clima de confiança, não é? Quando nós falamos de cultura, estamos a falar aqui sempre muito de uma cultura virada para o exterior, mas também há a cultura empresarial da perspectiva de criação de confiança junto dos colaboradores, de uma speak-up culture, porque se não houver confiança no líder, na confiança nos superiores, que se calhar é uma expressão hoje pouco querida nas empresas, mas se não houver uma lógica de confiança recíproca e de proximidade, aquilo que se pretende implementar a partir de cima não se consegue implementar a partir de cima. Nesse aspecto o mundo do direito não tem nada a dizer. O que pode, e não me parecia mal, pelo contrário, a proposta do Abel, acho que no mínimo tinha o condão de nos pôr a refletir e obrigar os líderes a tomar iniciativas no sentido de implementação dessa cultura, e por isso nesse aspecto parece-me que podia ser uma primeira via de abordagem interessante. Obrigada, Matilde. Obrigada eu, Ana, obrigada também mais uma vez ao Paulo e ao João por se terem juntado a nós nesta tarde. Pedia, por favor, ao Abel para regressar para umas notas finais para esta sessão. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado. Eu quero, sobretudo, agradecer muito a presença de todos, em especial os nossos oradores, pelos contributos extraordinariamente valiosos que nos deixaram. Contribuíram certamente para uma reflexão continuada sobre este tema, que eu julgo que vai ser inescapável nos próximos tempos. Julgo que há um certo consenso em relação a um conjunto de ideias principais e julgo que tivemos sucesso nesta discussão no ponto que para a AEM é o mais importante, que é principalmente o de ajudar as empresas nossas associadas e os nossos interlocutores principais a antecipar o futuro e a perceber as tendências para as quais têm de se preparar, e neste caso julgo que no curto prazo. Para a AEM o debate é o mais importante, nós não gostamos de monólogos, está no nosso ADN apresentar diferentes opiniões, das quais podemos discordar ou com as quais podemos concordar, não é importante, o importante é partilhar informação e deixar que o nosso público de participantes especializados, neste caso, retirem as suas conclusões. E, portanto, a todos, mais uma vez, obrigado por se terem juntado a nós nesta tarde, principalmente àqueles que permanecem connosco para um tema que eu reconheço que é difícil e denso, e convido-vos a continuarem a seguir as iniciativas da AEM através do nosso site e das redes sociais e a juntarem-se novamente a nós nas próximas conferências de comemoração do 10º aniversário da Associação, que irão decorrer até ao final deste ano. A próxima chama-se Motivar os Stakeholders, Governance e Estratégia de Comunicação ESG, é organizada em parceria com a Euronext e terá lugar no próximo dia 19 de outubro. Mais uma vez, muito obrigado a todos e desejo-vos uma boa tarde e continuação de uma ótima semana.